bastante até emocionado, né, de ter recebido esse convite para podermos aqui usar esse espaço tão importante, né, para falar de um assunto. Geralmente a gente fala de direito, né, e teoricamente o pessoal, quando vê o assunto, até, muitos me perguntaram: mas você vai virar pastor agora? Vai pregar o evangelho? Eu falei: não é, a gente vai depois expor, né, como que se pode usar a Bíblia no seu dia a dia. Porque o que acontece muitas vezes, Adriana, é que as pessoas acham que a Bíblia ele é um livro religioso. Ele não é só um livro religioso, ele é um manual de conduta. Ele é um manual. Por exemplo, eu aprendi a dirigir um carro, eu aprendi num Fusca. Eu nem sei se na época a Fusca tinha manual, mas a partir de quando eu aprendi a dirigir o Fusca e depois fui dirigindo outros carros, eu nunca li o manual do carro, né? Os carros modernos agora, recentemente eu adquiri um carro novo, e aí tudo ele é meio computadorizado, tudo, e aí você precisa decidir. O GPS dele estava... Eu não conseguia calar a boca lá do GPS, ficava falando, eu tive que ir lá no manual, que é dessa grossura, né? Se eu pegar aqui o manual dessa grossura assim, e achar onde que fala para me poder calar, silenciar o GPS dele. Então, veja bem, desse carro que eu comprei, são fabricados milhares, né, de automóveis no mundo inteiro. E todos eles saem com o mesmo manual de fábrica, né? Vem aquele manual que acompanha esse automóvel, onde as revisões são feitas e são carimbadas ali, colocadas as datas, enfim. Do mesmo modo, nós, né, quando fomos criados, nós também nascemos com um manual de conduta. Né, que o manual é esse que eu sempre trago aqui no meu escritório, né? Vou deixar até um pouquinho mais. Eu tenho uma Bíblia, que essa aqui eu ganhei da minha sogra. Né? Minha sogra deu essa Bíblia para mim, e o primeiro livro que eu usei na minha biblioteca aqui no escritório foi a Bíblia. E está dando para ver que tem um monte de livros aí atrás, não é? São milhares. Exato, e milhares. São os livros jurídicos que a gente usa no dia a dia, e também hoje com a internet, né, a maioria desses livros você consegue baixar, né, da internet. Mas a Bíblia ela está aqui porque a gente usa muito em todas as áreas da vida da gente. Até esse tema, né, que eu achei interessante, que nós passamos daí a estudar, o que acontece, Adriana, e os ouvintes? É comum a gente... Nelson, vamos falar o tema dessa live? Inclusive, eu quero pedir para as pessoas que estão... Olha, tem bastante gente, daqui a pouquinho a gente vai mandar aqui boa noite, as pessoas interagirem com a gente, não é? Falarem o que sente, né? O que se concordam, se é isso mesmo, né? Se elas se empregam na própria vida, não é? Qual que é o tema da live de hoje, né? Como a Bíblia pode auxiliar as áreas mais importantes da nossa vida nesse mundo atual que nós vivemos, não é, doutor Nelson? Então, a gente já vai começar perguntando isso, né? Como que a gente pode usar a Bíblia no nosso cotidiano de vida, não é? Então, o que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, a pessoa diz assim: mas eu leio, eu não entendo. Eu não consigo entender. É evidente que a Bíblia ela é escrita numa linguagem muito técnica, né? Ela é um português erudito, né? Não tem gírias, são palavras, são muito bem combinado, né? As expressões são tudo muito... É evidente que existe uma técnica muito apurada na escrita da Bíblia, e muitas palavras, às vezes, a gente não consegue entender. Mas como que a gente lê? A Bíblia é dividida em partes. Nós temos os primeiros livros lá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, segundo Samuel, os livros de Reis e Crônicas. São livros históricos. São só livros históricos. Então, você começa a ler esses livros, 90% do que você lê, você entende. Porque ele está narrando uma história, que é a história do povo de Israel. Depois nós temos os livros que são poéticos, que é Salmos, o livro de Jó, o livro de Eclesiástico, o livro de Cântico. A Bíblia Católica traz também o livro
de sabedoria, né, e tem o eclesiástico, que também está na Bíblia Católica, que tem uma diferença entre, né, a Bíblia Católica, ela tem 73 livros, ela tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante, que tem, no caso, 7 livros a menos. Então, existem os livros históricos, os livros poéticos, aí nós temos aí a parte difícil, que é os livros proféticos. Quando pegamos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, são os profetas. Aí, principalmente Daniel e Ezequiel, vou dizer assim, ele é doidão, né? Você começa a ler, você não entende, ele fala de disco voador ali, entendeu? Dá a impressão que você está vendo o disco voador. Então, os livros proféticos, como, por exemplo, o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, lá do Novo Testamento, é um livro profético. Ele é muito feito em códigos. Então, muitas das palavras que estão ali não quer dizer o que está dizendo. Ele é escrito, era feito, digamos assim, era mensagens codificadas, que um escrevia para outros, né? Por exemplo, em 2018 eu estive lá em Israel. E como que os cristãos se reconheciam na época, por causa da perseguição? O símbolo do cristianismo não é a cruz, né? O símbolo do cristianismo é o peixe. Então, quando um cristão chegava numa casa, ele não sabia se naquela casa tinha um cristão, o que ele fazia? Ele fazia esse símbolo aqui. É como se fosse um peixe. Ele chegava e perguntava, escuta, a Adriana está aí? E fazia, né? Deixa eu pegar daqui, todo aqui. Está mais perto. Fazia assim, ó. A Adriana está aí, né? Conversando, ele fazia o peixe, fazia um ezinho cortado. Se o outro do lado fosse cristão, ele respondia com o pé. Ele desenhava com o pé. Então, tu sabia que eram 2 cristãos e ali eles eram irmãos e tal. Então, muitas delas, eram muito códigos que havia por causa da perseguição, muitos símbolos, né? E aí, nos livros proféticos, muitas vezes são mensagens cifradas que um profeta mandava para o seu povo, né? Eu ouvi isso e tal, tal. Então, aí começa a ficar difícil de entender. Mas, se você dividir dessa maneira que eu disse, né, a parte histórica, a parte poética, a parte profética, aí tem os evangelhos. Os evangelhos é muito fácil de entender, né? Os evangelhos, nós temos 4 evangelhos, né? São Mateus, Marcos, Lucas e João. Aparentemente, eles chamam de evangelhos sinóticos, né? Aparentemente, são iguais, né? A pessoa diz assim, mas se você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, é tudo igual. É a história de Cristo, fala do nascimento, a missão de Cristo e a morte e a ressurreição. Mas eu sempre digo, é como recentemente nós tivemos aí o escândalo da Lava Jato. Então, todos os órgãos de imprensa, a revista Veja, Estadão, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, revista Exame, todos tratavam do mesmo assunto, só que cada um com um olhar diferente. Cada órgão de imprensa tem a sua própria interpretação do fato. Os evangelhos sobre Cristo têm inúmeros, né? Mas acharam por bem escolher 4, porque esses 4 evangelhos, cada um trata Jesus de uma maneira. Mateus, por exemplo, ele traz já no seu primeiro capítulo a genealogia. Jesus vai ter Adão, né? Pega a genealogia, são 14 gerações, né? Por quê? Ele quer dizer que Jesus é descendente de Davi. E Davi era um rei que foi o maior rei que Israel já teve. E diga-se de passagem que Davi reinou 40 anos em Israel, e depois o seu filho Salomão, ele também reinou mais 40. Então, foi 80 anos de paz, 80 anos de prosperidade que teve. Num mundo tumultuado como era na época, um mundo de guerras, de invasões, Davi conseguiu a paz. Então, durante 40 anos no reinado de Davi, depois o seu filho Salomão, mais 40 anos, então 80 anos de paz. Então, Davi é o grande... o Messias tem que ser descendente de Davi. Nós temos que ter o reinado de Deus de novo na Terra, que o pessoal até dizia, né, que o reinado de Davi era o reinado do próprio Deus, né? E então Mateus enxerga Jesus como sendo o rei. Para Mateus, Jesus era o rei. E então por isso que traz a genealogia. Para
para Marcos, Jesus é o servo, aquele que veio para servir, aquele que lava o pé dos discípulos, aquele que é humilde, a humildade, é o servo. Lucas, ele já retrata Jesus como ser humano, é o homem. Jesus é um homem. Jesus chora, Jesus tem raiva, Jesus ele amaldiçoa lá. Ele teve as emoções, não é? Ele teve as emoções, né? Ele chora, Não, Jesus tem uma... Ele amaldiçoa a figueira lá, que a figueira não tem figo. Então, quando ele sente também um ímpeto de raiva, né? Isso, Jesus tem raiva. Que a menina fugiu. E quando dizem a ele que Lázaro havia morrido, ele chora. Né? Jesus chorou quando viu... Então, Lucas mostra Jesus o ser humano, o homem. E João traz Jesus como sendo Deus. Então, para João, Jesus é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, para João, Jesus era o próprio Deus. Então, isso que eu estou dizendo. Então, a Bíblia, se você conseguir enxergando e lendo, né, cada livro de uma maneira, você vai começar a entender. Mas o que eu quero dizer, né, para você usar a Bíblia no dia a dia? É muito comum, Adriana, e os ouvintes, estão vendo aqui o pessoal, a Débora está ouvindo. Obrigado, Débora. Depois a gente vai passar mandando boa noite para todo mundo. Sim, doutora Rosana está ouvindo, muito obrigado. Olha só, isso é Rosilene Lima, olha, boa noite. Vamos ter que mandar boa noite para todo mundo. Antônio Prado, boa noite. Então, o que acontece? O que a gente vê, Adriana? Pessoas com QI altíssimo. Você deve conhecer, nossos ouvintes devem conhecer, muitas pessoas que têm um QI muito alto, são inteligentíssimos, né? Têm um quociente de inteligência, né? Inteligência intelectual muito grande, e muitas dessas pessoas inteligentes que a gente conhece não se desenvolvem na vida. Elas não conseguem decolar, a vida delas é um caos. Eu conheço vários amigos que são inteligentíssimos, muito, muito, muito mais inteligentes do que eu. Eu até brinco com eles, falo assim, vocês aproveitem de mim, calma um pouquinho. E as pessoas não decolam, porque elas têm inteligência racional. E a inteligência racional, por si só, não leva ninguém a lugar nenhum. Porque, antigamente, se as empresas contratavam as pessoas pelo tamanho do QI, fazia o teste de QI, né? O cara tem um QI alto, né? Um quociente de inteligência muito grande. Fulano é muito inteligente. Quantas pessoas você conhece que são inteligentíssimas, passam em concursos, tudo que pega faz, mas não consegue tocar para frente nenhum projeto? Ele sempre está de galho em galho e sempre está vivendo na dificuldade. E tem pessoas, aparentemente, com QI mais baixo, uma pessoa mais limitada intelectualmente. A gente nota, às vezes, pessoas assim, que teoricamente não chama atenção pela sua inteligência e a vida dela está praticamente perfeita, né? A pessoa tem sucesso financeiro, sucesso com os filhos, sucesso em casa. De onde vem isso? Por que acontece isso, né? Então, eu trabalho com gente o dia todo, né? O dia todo. A minha profissão é essa, trabalhar com pessoas. Eu convivo o dia inteiro com pessoas da mais diversa escolaridade, das mais diversos tipos de educação, e eu comecei a perceber isso. E eu fui buscar entender por que quem tem uma inteligência muito alta não consegue decolar e o outro que tem uma inteligência mais baixa, né, aparentemente, decola. Aí eu fui estudar um livro de Daniel Goleman. Daniel Goleman é um jornalista do New York Times, que em 1995, por aí, ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, que ele cria o conceito ao invés de QI, é o que é. É o quanto que você tem inteligência emocional. Se você tem inteligência emocional, eu vou dar um exemplo aqui, fica mais fácil. Porque tudo na tua vida, Adriana, você decide pela emoção. Você não decide pelo raciocínio. É pela emoção. Em 2005, eu fui fazer uma pós em Direito Ambiental. E todos os professores que davam aula na pós, os alunos, inclusive tinha promotores, né, que estavam ali, aprendendo, eu fiz na PUC em São Paulo. Aí, o pessoal dizia assim, para preservar o meio ambiente, a gente precisa conscientizar a população, a gente precisa conscientizar as crianças, precisamos conscientizar. Esse era o papo lá.
Um dia um professor chegou e disse assim, gente, conscientização não serve bolufa nenhuma. Esquece o negócio de conscientização. Ninguém muda conscientemente. Falei, eu vou dizer o porquê. Eu tenho um irmão que é médico. E esse meu irmão fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Agora, como que eu vou conscientizar um médico de que fumar faz mal? Ele fazia plantão no hospital, ele ficava mais tempo na rua fumando do que dentro do hospital. E por que ele largou de fumar? Um dia ele chegou, a mulher dele ligou para ele, vem em casa, era umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a menininha dele de 4 anos de idade estava aos prantos, chorando, desesperadamente chorando. Ele chegou, o que foi, minha filha? E chamando ele, eu quero ver meu pai, meu pai. E no desespero. Aí ele chegou, o que foi, minha filha, que você quer? O pai, você vai morrer, pai. Você vai morrer, meu pai. Eu não quero que você morra, meu papaizinho, eu amo você, meu papaizinho, você vai morrer. E não parava de chorar. E chorava desesperadamente. Ele falou, mas por que você está achando que eu vou morrer, minha filha? Porque você fuma. A professora mostrou um filme hoje na escola que quem fuma morre. E você fuma e você vai morrer, eu não quero que você morra. E a menina não parava de chorar. O que ele fez? Você vai parar de chorar? Não, pai, não sei o que. Ele falou, tá bom, o pai não... Você vai parar de chorar? O pai não vai fumar mais. Você promete, pai, para mim que você não vai fumar mais? Prometo. Nunca mais eu vou fumar. Eu prometo. Aí ele pegou o cigarro, amassou a carteira de cigarro, jogou no lixo e nunca mais ele fumou. Por quê? Ele tomou uma decisão emocional. A hora que ele usou a emoção, a inteligência emocional, ele mudou. Porque só a inteligência racional... Conscientemente ele sabia já, né? Inclusive, até por ser um médico, ele sabia de tudo que ia acontecer com ele se ele continuasse fumando. Mas ele continuou fumando. Precisou ter esse gatilho. Até que a filha dele chegou e deu um basta. Na época que ele me contou isso, a filha dele já tinha mais de 30 anos. Faz mais de 20 anos, quase 30 anos, meu irmão não fuma, mas nunca mais fumou. Né? E parou assim, por quê? Muda na emoção. Então, aí tem uma notícia boa, né? Porque a inteligência, o QI, a inteligência racional, é difícil da gente desenvolver. Eu acho difícil, tem que estudar bastante, tem que ler, mas às vezes você não consegue captar. Agora, a inteligência emocional é fácil. A inteligência emocional você consegue. Você consegue adquirir inteligência emocional. E de que maneira você adquire inteligência emocional? Você precisa buscar na fonte. Eu fui buscar na fonte. Aonde que está a inteligência emocional? Eu percebi que ter inteligência emocional é ser sábio. É ter sabedoria. E ter sabedoria não é ser inteligente. Muitos inteligentes não são sábios, mas todo sábio ele é inteligente. O que é inteligência? O que é sabedoria? Sabedoria, muitos dizem assim, é conhecimento colocado na prática. É você ter conhecimento e usar na prática. Mas assim, o Oscar Wilde dizia, né, que sabedoria é a virtude pela qual você evita as situações onde terá que usá-la. Ou seja, o verdadeiro sábio não precisa usar a sabedoria. O sábio de verdade, ele nunca usa a sabedoria porque ele não precisa. Ele evita as situações onde um dia ele vai ter que usar a sabedoria. Então, ele é a prevenção. E aí, o que eu pensei? Onde é que está a fonte? Onde é que está o cara mais sábio do mundo? Foi buscar onde? Foi buscar aqui. Salomão. Salomão, a Bíblia fala que foi o cara mais sábio que já existiu, e nunca existiu outro antes dele, nem depois dele. E por causa disso, ele se tornou também o homem mais rico do mundo. Hoje, se pegarmos a fortuna de Salomão da época, dá muito mais que essa, que ele seria o mais rico do mundo hoje. Eu não sei quanto que daria em dólar, quase $1 trilhão. Hoje ninguém tem $1 trilhão, nem o Jeff Bezos, né, da Amazon não tem $1 trilhão. O Bill Gates não tem $1 trilhão. Mas então, eu fui buscar, né, na fonte. Onde é que está a fonte? Na Bíblia. Ali que nós vamos ver que se você quiser, então, desenvolver a sua inteligência emocional, se você quiser desenvolver a sua sabedoria, Salomão diz assim,
o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando fala temor ao Senhor, não estou dizendo que você tem que ter medo de Deus. Não é isso, não é ter medo. É respeitar o Senhor. É respeitar. Agora, quem é ateu, digamos, eu também sou ateu, eu falo isso para todo mundo, eu sou ateu, eu não acredito em Allah, não acredito em Brahma, eu acredito só em Deus, um Deus só, que é o Jeová, que é Yahvé. Em um eu acredito, mas nos outros eu sou ateu com relação aos demais, né? Então todo mundo é ateu com relação aos outros deuses. Né? Eu sou... Sim, a gente acredita em um. Eu acredito em um Deus, então eu, com esse Deus que eu acredito, eu não sou ateu, mas sou ateu com relação aos demais. Então, o que Salomão fala, né? Você busca o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Mas eu vou além. O que é o temor ao Senhor? É como diz o Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. É você seguir as regras. Isso é o temor ao Senhor. Nós estamos agora num período de pandemia. Qual é a regra hoje? Usar álcool em gel e máscara. Se você usa álcool em gel e máscara, dificilmente você vai pegar Covid. Por quê? Isso é sabedoria, é o respeito às regras. Então, o temor ao Senhor, você pode traduzir como sendo respeitar as regras, respeitar os princípios. Então, quando para você poder desenvolver a inteligência emocional, para você poder viver bem, você precisa, primeiro de tudo, buscar a fonte. É o espiritual. Isso eu falo para quem é cristão e para quem não é. Se você não é cristão, é filósofo, acredita na... Nelson, o Paulo Alcântara diz inteligência emocional do Daniel Kahneman. Exatamente, Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, né, Foco. O temor a Deus, ter amor, aí é o seu Criador. Né? Tem mais o que acontece? A Tid Hofer, ela diz o seguinte, até vou colocar aqui. Eu estou vendo aqui. Tá vendo? Acho que a Bíblia é o mais atual livro do mundo, né? Quanto mais eu leio, mais eu vejo o que acontece hoje, que foi escrito há muitos anos. Olha que interessante. E a gente pode até abordar, doutor Nelson, o que a gente estava falando aqui antes da gente começar a live, já que o senhor entrou nessa questão aí do que a gente está vivendo hoje, né? Dessa pandemia e como que a gente está vivendo e os recursos que nós temos, né? E está todo mundo apreensivo, porque a nossa parte financeira também, né? Acaba virando aí um caos, principalmente em 2021, né? Que a gente está vendo o que está acontecendo aí nessa parte financeira e a gente estava comentando sobre o que aconteceu com o José, não é? Na época lá de 7 anos de muita pobreza, escassez, o que aconteceu? Isso dá para a gente trazer para a nossa vida agora, não é? Esse ensinamento bíblico, não é, doutor Nelson? Exato. Só comentando que a Derli houve, um abraço, Derli, que a Derli comentou. Derli, a Bíblia ela traz aqui, são 73 livros. 73 livros que estão todos condensados aqui, né? São um manual de convivência diária. É um manual, por exemplo, o José do Egito ele nos ensinou o que é a poupar. Ele falou, durante 7 anos a gente vai guardar 20%. 20% a gente guarda. Porque se em 7 anos eu guardo 20%, quando vier as vacas magras, nós vamos ter recursos. E o que aconteceu? O Egito prosperou de uma certa maneira porque ele poupou. Ele guardou, o mínimo seria 20%, né? Pode guardar muito mais. Então, José foi um dos caras mais inteligentes, e José não fala em salvação. José, se você pegar o livro de Gênesis, fala da criação, mas nunca vai falar que você vai para o céu. Tem gente que acha que ler a Bíblia é só para ir para o céu, ou não ir para o inferno. Não, a Bíblia é para você usar no dia a dia. O José, você falou muito bem, José ensina você a poupar. E eu digo mais, se você pegar as cartas de Paulo, Paulo foi um psicanalista. O que Freud escreveu 2000 anos depois, Freud criou a teoria, a psicanálise, Paulo já fala isso lá 2000 anos atrás.
Jesus, tem até o Augusto Cury, tem um livro que fala, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? Princípios psicológicos, né? Então, quem é psicólogo, leia os 4 evangelhos, a história de Jesus, você vai ver o que era um cara que usava a cabeça. Em cada situação, não é, doutor Nelson? Em cada situação que ele passava, muitas vezes as pessoas falavam assim, não, mas você tem que fazer desse jeito, e ele falava, teve uma passagem que eu achei extraordinária, porque muitas vezes pensa que o Jesus, ele tinha que estar ali só rezando e tal, e ele tinha que resolver o problema, mas ele foi numa festa, e aí o pessoal que estava junto com ele ali na festa falou, poxa, e ele saiu dançando nessa festa, né? Ele foi lá, estava com a mãe dele, e ele saiu dançando na festa e aproveitando a festa. Aí eles falaram, nossa, mas o mundo está caindo e ele está ali dançando. Aí ele fala, não, eu tenho um momento certo para eu fazer tal coisa, né? Então, é um ensinamento, é realmente um psicólogo, não é? Não, ele foi um grande, foi médico, foi tudo, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, que é a questão desse manual que a gente tem que usar. Assim como você usa o carro, você vai usar esse livro, que é um manual de convivência diária. Por exemplo, se você se conectar com Deus, ou se você não é cristão, né, é ateu, se conectar com a tua fé ou com a tua corrente filosófica, dá na mesma. Dá na mesma. Se conecta, porque nós somos formados de 3, né? Tem Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito tem que estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Então, se você conecta o Espírito Santo com o teu espírito, e o teu espírito conecta com a tua alma, e a tua alma dominar o teu corpo, você vai viver numa perfeição. Então, se você está bem com Deus, se você está bem espiritualmente, você vai estar bem com quem? Com teus parentes, até o PhD, que é o criador do método CIS, né, que é o coach integral sistêmico, que é o Paulo Vieira, ele estabeleceu 11 áreas da vida, ou seja, 11 pilares. Vou imaginar, um prédio só para em pé. Se você bombardear qualquer prédio, jogar bomba ali em cima e cair tiro e tal, você arrebenta as paredes, arrebenta a janela, você arrebenta tudo. Mas se você não atingir os pilares, o prédio não cai. E você coloca as paredes de novo, coloca as janelas de novo e o prédio está perfeito. Agora, os pilares, se você ofender um pilar, aí pronto, aí o prédio vai cair. E a nossa vida, nós temos o quê? Nós temos 11 pilares. Paulo Vieira criou 11 pilares. E quais são eles? Ele fala que o primeiro pilar que você tem que trabalhar, mas você não pode trabalhar um pilar só. Tem gente que pensa que tem gente que só vai para a igreja. Mas a vida não é só na igreja. Você precisa ir na igreja, sim, você tem que frequentar, você tem que atingir o teu espiritual, mas você também tem os teus parentes. O segundo pilar é os parentes, que são a família de origem, pai, mãe, os irmãos, os sobrinhos, tios, enfim, são os parentes da tua família de origem. Quem é casado, né? Quem é casado tem a família de origem. Então, você precisa honrar o teu pai e mãe. Aliás, é um mandamento, né, que está lá, é um dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que te aumente os dias na terra. Quer dizer, quem honra pai e mãe vai viver mais, ainda vive mais. Então, honrar pai e mãe, o que é? Eu posso não concordar com nada que meu pai fez, eu posso não concordar com nada que a minha mãe diz, mas eu tenho que respeitá-lo. Honrar é aceitá-los do jeito que eles são. Se você tem um pai que é bêbado, um pai que é violento, um pai que, entendeu, que trai a sua mãe, aceite ele do jeito que ele é. Por quê? Porque o problema dele é com a sua mãe, o problema dele é com Deus, não é com você. Então, honrar pai e mãe é aceitar o pai e mãe do jeito que eles são. Não querer que eles sejam do jeito que você acha que tem que ser. Então, esse honrar pai e mãe é um mandamento. E se você honra teu pai e tua mãe, o que vai acontecer com o teu cônjuge? Adriana, observe, as pessoas talvez não pensam uma coisa. Nós somos o ápice da evolução, da criação. Veja bem, se vamos pegar um barbante, entre nós e vamos voltando para trás, até chegar no Éden, você veja que a tua vida vem vindo lá do Éden até agora. Isso para quem é cristão. Para quem não é, pega lá do macaco do Darwin lá. Vamos pegar o macacão, o primeiro macaco lá que deu origem aos outros, né? Quem acredita na teoria do Darwin. A vida vem sendo transmitida de geração em geração até chegar em você, até chegar em mim. Ou seja, eu sou o ápice
da criação humana. As pessoas não percebem isso, que ele é o topo da criação humana. Que nossos antepassados, né, quem tem ascendência europeia sabe, nossos antepassados cruzaram os oceanos, nas caravelas, entende? Muitos aí, os pais, avós foram escravos, vieram na escravidão, né, com todo tipo de sofrimento, e hoje a pessoa está aqui, quer dizer, preservaram a vida, e eles preservaram a tua vida. Os teus antepassados, vamos voltar. Volta 1000 anos aí, 2000 anos, 10.000 anos, quer dizer, o teu DNA está vindo. É como se fosse um rio, está vindo lá da fonte. Está vindo da fonte até onde nós estamos. Aí tem pessoas que chegam assim e falam, eu não quero ter filho. Eu até digo, mas o que você pensa que você não quer ter filho? Sendo que Deus gastou quantos antepassados teus sofreram para manter você aqui. Você tem que continuar a vida. Nós temos que continuar a vida. A vida precisa continuar além de nós, porque nós vamos sair desse mundo, mas nós temos que deixar que a vida perpetua. Imagina que nós estamos no ápice nós temos esse fio condutor que nos leva ao Éden, que nos leva ao macaco, lá o primeiro macaco, para quem não acredita, no Éden. Então, se você está bem espiritualmente, você está bem com teus parentes em casa, se você está bem com tua esposa, com o teu marido, né, com a esposa, o marido, porque, lógico, uma pessoa bem espiritualmente, como é que ele vai ser um mau marido, uma má esposa? Ele vai ser bem, se ele está bem espiritualmente, ele vai ser também um bom filho na casa paterna. Sendo um bom filho, ele será um bom esposo, uma boa esposa. E o outro pilar é os filhos. Se ele é bom filho, ele vai ser um bom pai, vai ser uma boa mãe. Então, os seus filhos, o que quer é a recompensa que Deus dá. Serem fecundos, quando Deus falou para Adão, serem fecundos, multiplicai. Nós temos que multiplicar. Serem fecundos, multiplicar e encher a terra. Né? Tem gente que está seguindo a risca, tem 10, 12 filhos. Né? É pelo menos um, você tem que ser fecundo e multiplicar até lá. Porque os filhos é uma bênção, né, que Deus nos dá. Só quem é pai aí, mãe, sabe o que é você ter um abraço de um filho, o que é você ter um filho. Só quem é que sabe. E se você está bem com teus filhos, o que vai acontecer? Você vai estar bem também no teu social, que é o outro pilar, o social. Você não pode viver isolado. Você não pode viver recluso dentro de casa. Você não pode viver na internet como o pessoal está vivendo aí, uma geração inteira hoje né? Só fica no celular aqui. O próprio Deus estabeleceu inúmeras festas. Nós temos festa de Pentecostes, nós temos a festa da Páscoa, nós temos festas que a Bíblia manda fazer, a festa da Lua Nova. São inúmeras festas que o povo tem que festa. Tinha festa de casamento. Você comentou agora, Jesus estava na festa, estava festando, bebendo. Jesus bebia porque o que acontecia? Os fariseus falavam que ele era beberrão. Quer dizer, eles não inventaram, porque Jesus nunca disse que ele não era, ele não retruca. Pode ver, os fariseus diziam, esse cara é beberrão, ele é comilão, né? Jesus ia em festas. Eu tive a oportunidade, em 2018, em Tiberíades, tem o Mar das Tiberíades, que é o Mar da Galileia. A cidade de Tiberíades tem um kibutz ali que eles exploram o turismo no Mar da Galileia. E tem os barcos, lá são vários barcos, que é a réplica dos barcos da época de Jesus. E aí o que acontece? Quando você entra no barco, nós entramos, tinha vários brasileiros, né? Aí eles hastearam a bandeira do Brasil, cantaram o hino nacional, um respeito com a gente, e depois você demora uma hora e meia, mais ou menos, de travessia do Mar da Galileia. Um barco era igualzinho na época de Jesus. Daí o cara fala, a diferença é que esse aqui tem motor, e na época não tinha motor. Aí tinha as danças típicas, e eles dançam, sabe? Eles ensinaram nós a dançar as danças típicas que Jesus dançava, como você disse agora. Porque demorava muitas horas para atravessar o Mar da Galileia, e ele ficava dançando. Então, o social é muito importante, né? Lembra que tem vários episódios que eles iam para Jerusalém, no templo, né? Tinha uma festa lá, onde tem os vendilhões do templo, que até Jesus ficou bravo lá. Então, as festas são muito, muito, muito importantes. Então, o teu social, você tem que... Você está ouvindo, Adriana? Estou ouvindo. Está dando Adriana, uma travadinha, mas ele volta. Mas eu vi que deu uma travada. Mas... O som está vindo. Então tá. Isso.
Então, se você está bem com os filhos, né, você também vai estar bom o teu social. Agora, qual o outro pilar da sua vida? A saúde. O nosso corpo é a morada do Espírito Santo. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Eu tenho várias cicatrizes, né? Eu tenho várias cicatrizes aqui. Esse corte que eu tenho aqui, não vai dar para ver, mas eu tinha uns 10 anos de idade quando eu fiz esse corte aqui. Foi um corte profundo. Eu não fui no médico, não tomei nem remédio, eu era moleque na época, e sarou. Quer dizer, sem eu perceber, ele sarou. Então, o nosso corpo, né, nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Nós temos que... A Bíblia fala, né? Nosso corpo é onde Deus reside, então nós temos que cuidar dele. O que acontece com as pessoas? Não é? Então, a pessoa fala, mas eu não posso comer, não sei o quê. Questão de dieta, de regime, vamos imaginar, eu estou falando porque eu estou acima do peso, né? Estou fazendo academia, estou fazendo uma alimentação mais saudável, mas por causa da idade também, né? Tem que começar a cuidar mais. Mas você tem que comer do bom e do melhor, porque se não fosse para você usufruir do bom e do melhor, você não teria paladar. Você comeria sem sentir gosto. Como, né? Você comeria só para se manter vivo. Comeria qualquer coisa, né? Desde que fosse bom para você, mas você não desfrutaria de uma comida. Você não ia saborear de um prato delicioso, de um doce delicioso. É por isso que você tem o paladar. Tem gente que fala, mas nós temos que ser vegetariano. Não temos que ser vegetariano, nós temos caninos. Todo animal que tem canino é carnívoro. O homem de Deus tem uns que são também quase um vampiro, né? Então nós temos canino. Então nós temos que comer carne, nós temos que comer coisas boas. Só não podemos exagerar, isso que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo diz uma coisa bem interessante, diz assim, se você vai na casa de alguém para comer e te serve uma carne, não pergunte carne do que é. Pode ser carne de cobra, pode ser carne de cachorro, não pergunte o que é. E coma, não pergunte. Se servir, você come. Salomão diz também que quando você for no jantar, né, não seja o primeiro a comer. Não senta lá e vai ser o primeiro. Né? Espera todo mundo, daí você se serve. Então, são regras que tem na Bíblia. Aí, se você está bem espiritualmente, você começa a ficar bem com os teus parentes, né, tua família de origem. Você vai estar bem com o teu cônjuge, né, tua esposa, teu esposo. Você vai estar bem com os teus filhos. Estando bem com os teus filhos, você está bem na sociedade, né, no social, porque daí você começa a participar de festas, de encontros, né, de reuniões, de entidades. Né, você passa a ter prazer de ir no social. E a tua saúde também melhora, que você começa a cuidar da saúde também. O que é cuidar da saúde? É fazer pelo menos uma vez por ano todos os exames. Faça exame de laboratório, né? Faça um check-up todos os anos. Arrume os dentes, né? Hoje é fácil, você pode dividir não sei quantas vezes aí, né? Antigamente era mais caro, hoje, se não me engano, é mais fácil, né? Enfim, vale a pena gastar um dinheiro com a saúde, né? Hoje, por exemplo, né, eu não tenho cabelo, mas se eu quiser, custa 80 mil reais. Já me ofereceram um cara para fazer implante de cabelo. 80 mil, eu vou ficar cabeludão, entendeu? Então, você cuidando da saúde, você vai fazer o quê? Você tem que também servir. Você não pode viver só, você tem que semear. O que é servir? Servir é você semear. Porque Deus nos dá a semente, Deus nos dá a terra, nos dá água, Deus nos dá a água, a luz do sol, Deus faz a semente germinar, faz a semente crescer, faz a semente dar o fruto, faz o fruto amadurecer. O que Deus não faz? Duas coisas Deus não faz: semear e colher. Isso é você que tem que fazer. Você precisa semear e você precisa colher. A tua vida hoje é colheita. Você só está onde você está fazendo o que você está fazendo hoje, é resultado que você plantou ontem. Você está colhendo. Nossa vida é um eterno semear e colher. Você semeia e você colhe. Você semeia e você colhe. Quem tem pensamentos negativos acaba só colhendo coisas negativas, porque o pensamento dele é negativo. Então ele está semeando e colhendo, semeando e colhendo. Nossa vida é assim, é uma colheita, semeadura e colheita. Exatamente, atrai isso daí, né?
Exato, não, porque você, aonde está, o que ele fala isso, pensamento positivo. Exato, onde está teu pensamento, é ali que você foca, é ali que as coisas acontecem, né? Então, o que acontece? O servir o que quer? Fé, esperança e caridade, está na Bíblia. Você tem que ter fé, esperança e caridade. O Tiago fala que a fé sem obras é morta. Se você não fizer boas obras, o que é boas obras? O que é a verdadeira religião para São Tiago? Verdadeira religião, Tem o que até, falando sobre isso, doutor Nelson, tem um provérbio que eu estava lendo, o generoso prosperar, o que dá alívio aos outros, alívio receberás, não é? A questão de receber a caridade em si também, né, para ajudar. E aquilo, a pessoa que ajuda, geralmente que a gente olha, aquela pessoa que ajuda, ela é uma pessoa próspera, não é? Você semeia. A pessoa só confunde e acha que você ajudar os outros é com dinheiro. Não é isso, não é só dinheiro. É um abraço, é uma palavra amiga, é você uma visita, um olhar, entendeu? Às vezes uma palavra que você fala, você muda a vida de uma pessoa. E já aconteceu comigo. Uma pessoa chegar para mim e dizer, lembra aquele dia que você falou daquele negócio? Eu fiquei pensando aquilo e realmente é aquilo mesmo. Aquele história que o senhor me contou a respeito daquela mudança de vida daquele senhor que morava na rua. Exatamente. Eu contei para a Adriana essa história, que tem o... Como é que é o nome dele? Já eu lembro. Geraldo Rufino. Geraldo Rufino me contou essa história. Geraldo Rufino, ele tem uma reciclagem. Ele tem uma loja muito grande que ele compra caminhões, ele recicla motores, né? Motores diesel. Então, ele mexe diesel. E é na marginal do Tietê, ali em São Paulo. E tinha um cara que morava embaixo da ponte, ali na marginal, e todos os dias esse cara ia lá na empresa dele pedir água. Só que uma coisa que o Geraldo percebeu, que ele não entrava na empresa. Ele ficava lá no portão. E o cara ia lá, um dos funcionários, levava água para ele. E sempre ele fazia isso, todos os dias. Um dia o Geraldo falou, por que ele não entra? Ele foi lá conversar com ele, falou, escuta, por que você não entra? Eu falei, não, eu estou sujo, eu estou tudo fedendo, eu não quero entrar. E o Geraldo começou a conversar com ele e percebeu que ele era um cara meio inteligente. Falei assim, não, ele não é... Ele tem alguma coisa estranha com esse cara aí. E começou a conversar com ele, vai daqui, vai dali. Um dia falou, escuta, por que você está morando aí embaixo da ponte? Ele falou, minha vida acabou, sabe? Minha mulher me abandonou, ninguém gosta de mim, a família foi. Então, quer dizer, hoje eu estou na rua e tá bom assim, eu estou só esperando morrer. Ele falou, mas não tem ninguém que te ama, não? Eu falei, eu acho que não. Eu falei, você não tem pai, não tem mãe? Eu tenho minha mãe. Tua mãe sabe que você está morando embaixo da ponte? Não, minha mãe não sabe. Tua vida não vale, sabe que tua mãe ia querer te ver assim? Ele falou, não ia querer ver. Então volta para casa da tua mãe, vai lá, dá um abraço, quanto tempo faz que você não vê tua mãe? Ele falou, falei isso para ele, o cara não vai escutar. Quando foi no outro dia, o cara tinha sumido. O cara sumiu. Passado tempo, muito tempo depois, um dia apareceu um cara de carro, bem vestido, chegou o cara e falou, seu Geraldo, eu quero pagar o almoço para o senhor. O cara, ele era engenheiro de Minas. Era um engenheiro de Minas que tinha... A mulher tinha traído ele, enfim, ele estava numa depressão muito grande. E o Geraldo falou, quando ele voltou para a casa da mãe dele, que ele entendeu que a única pessoa que ele tinha que amar e que amava ele era a mãe dele do jeito que ele era. E com essa palavra, quer dizer, o cara mudou de vida, arrumou um emprego e estava super bem e voltou lá para agradecer. Eu falei uma coisa... A importância, não é, doutor Nelson, de você amanhecer o dia e ver que existem pessoas que, de repente, precisam daquele apoio, precisam daquela palavra, né? E muitas vezes modifica o dia da pessoa, outras vezes modifica até a vida da pessoa, quem sabe, não é? Você sabe que uma pessoa deprimida, no final do dia, ela contamina 1000 pessoas. Ela deixa 1000 pessoas para baixo. Porque ela cumprimenta você, daí como é que você está? Minha vida está uma desgraça. Nem te conto, se eu vou te contar, pelo amor de Deus, aconteceu isso, e começa a enumerar. Aí a pessoa que ouve, você começa a lembrar dos problemas que ela tem, que todo mundo tem problemas, né? Todo mundo tem um pepino para resolver. E aí aquela pessoa, o dia daquela pessoa já acabou, ele chega no emprego, enfim, vai contaminando, quando chega à tarde, 1000 pessoas já estão contaminadas. Então, servir o que é? É você semear. Você precisa semear, ajudar, porque o que Deus fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você fala do amor de Deus,
Deus não exige que eu ame Ele mais do que eu amo a mim. Deus não exige que eu ame Ele mais do que eu amo meu filho, que eu amo minha esposa, que eu amo meus pais, meus irmãos. Deus está lá em último lugar na relação de amor. Deus quer que eu ame todas as outras pessoas menos do que Ele. O que Ele exige? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é coisa? Coisa é aquilo que você troca por dinheiro. Coisas são bens materiais. O que Deus não quer é que você ame os bens materiais mais do que ame a Ele. Agora, eu posso perfeitamente amar a minha vida mais do que eu amo o próprio Deus. Tem pessoas que dão a vida para defender o patrimônio. Às vezes estão roubando o carro dele e só por cima do meu cadáver. Aí o cara atira, quer dizer, o cara perde a vida para defender o patrimônio. Aí ele está amando as coisas mais do que a vida dele, mas não está amando mais que Deus. Deus só exige isso. Eu posso amar você, Adriana, mais do que eu amo Deus. Eu posso amar a mim mesmo. Eu só não posso amar as coisas. Agora, o que é coisa? Coisa é aquilo que você troca por dinheiro. Coisa é o que realmente tem valor econômico. Isso que Deus não quer, que você ame as coisas mais do que ama Ele. E o próximo como a ti mesmo. Agora, como que você ama o teu próximo como a ti mesmo? Como é que você vai amar o próximo como a ti mesmo? São 2 mandamentos só. A turma fala que é difícil ser cristão? É 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, leia-se, aquilo que tem valor econômico, aquilo que você troca por dinheiro, e o próximo. Quem é teu próximo? Aquele que está precisando de você e que você possa ajudá-lo. Entendeu? Não é você bancar, não é você ficar mantendo uma pessoa que não dá um resultado. Ajudar o próximo é aquele que precisa, digamos, uma pessoa precisa de um remédio, precisa de R$10 para inteirar um remédio, você tem, você ajuda. A pessoa precisa de um bujão de gás, de um talão de luz, entendeu? São essas coisas. A pessoa precisa de uma visita, entendeu? No hospital ou na cadeia. O que Tiago falou, que é a verdadeira religião? Visitar os órfãos e as viúvas e os encarcerados. Os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. É isso, amar o próximo, né? Então, amar o próximo é servir, mas é servir dentro das tuas possibilidades. Com uma palavra, né, com um conforto, no momento de tristeza, né? A gente convive direto aqui, né, principalmente com mães que perderam filhos em acidente. Imagine, eu tive 2 clientes minhas aqui que perderam o filho da idade do meu filho. Então, o que eu vou falar para uma mãe que acabou de perder o filho? Entende? Mas você tem que, de vez em quando, você dá uma palavra, né? Porque o que essa mãe quer, meu Deus do céu, né? É uma coisa terrível, mas talvez uma palavra que você fale, a pessoa começa se conforma mais, entende? Aceita melhor, né? Então, servir é isso, né? E aí o que acontece? Também o outro pilar é o intelectual. O intelectual o que quer? Quando você começa a buscar o espiritual, você começa também a ler mais, você começa a questionar. É importantíssimo questionar, você pode questionar a Bíblia assim. Deus é tão sábio que ele quer que você questione mesmo. Até eu brinco. Né? O bom seria chamar Deus de você, né? Porque meu filho chamou de você. Meu filho em casa não pede para... Ô pai, eu posso abrir a geladeira? Pai, eu posso comer? Posso almoçar agora, meu pai? Meu filho vai e come, abre a geladeira, quer dizer, a minha casa é do meu filho. Né? Então, nós vivemos na terra que é a casa de Deus. Nós somos filhos, né? Nós podemos tudo. Então, você começa a estudar, você começa a desenvolver o teu intelectual. E quando você começa a desenvolver a tua parte intelectual, você começa a conectar o teu espírito com o Espírito de Deus lá, né? Ou seja, a fonte, liga na fonte. Aí o teu espírito começa a dominar sobre a tua alma, e a tua alma começa a dominar sobre o teu corpo. Você começa a olhar para você, você começa... Eu duvido que alguém consiga continuar do mesmo jeito se ele buscar a parte espiritual. Porque o consolo espiritual é muito importante. Eu sempre desafio qualquer ateu. Um acidente de carro, quando eu vi esses dias atrás, um cara numa caminhonete caiu numa grota lá em Goiás, não sei onde, né? Que acharam, foi um drone que acharam. Ele ficou quantos dias, 2, 3 dias, preso nas ferragens. Naquele momento, não tem ateu. Preso nas ferragens, consciente, e saber que você está lá no fundo de um buraco,
Pode ser que alguém venha te salvar e pode ser que ninguém venha. Então, nesse momento, eu acho que você tem que buscar uma força maior. Então, aí eu acho que ateu nenhum vai sobreviver a isso. Então, o teu intelectual, você começa a mudar. A tua parte de raciocínio, porque a Bíblia te traz reflexões. Né? E você mudando o teu intelectual, qual o outro pilar que você vai mexer? No financeiro. Você começa a estudar melhor, você começa a trabalhar melhor, porque você está bem espiritualmente. Aí você está bem com Deus, você está aliviado, né? Aí você está bem com os teus parentes, você não tem problema com os teus parentes. Está bem na tua casa, você está bem, né? Você está bem com a tua mulher, você com o teu marido, você está bem com os teus filhos, você está bem com os teus amigos na sociedade, a tua saúde está boa, você está servindo, está ajudando as pessoas. O que acontece? O teu intelectual começa a melhorar, que você começa a estudar mais. O teu financeiro, o teu ambiente de trabalho é outro. Você trabalha com mais alegria, você é mais sereno, você fica mais... Começa a fluir melhor, não é, doutor Nelson? Porque exatamente, você tem isso, né? Essa energia, essa busca, quer dizer, se as coisas começam aí e fala assim, nossa, mas tudo está funcionando. Quando começa a funcionar, tudo está funcionando bem, não é? É justamente você entende isso. Que é sistêmico, né? É tudo uma coisa ligada na outra. E aí você indo bem no teu trabalho, porque você está bem nas outras áreas da tua vida, o teu financeiro começa a melhorar. Começa a melhorar o financeiro. E o financeiro estando melhorando, o que vai acontecer? O teu profissional, né? Lógico, o profissional melhora, o financeiro melhora. Você trabalha melhor, você consegue raciocinar melhor, dependendo do tipo de trabalho que você faz. Você consegue um desenvolvimento muito melhor, você está mais tranquilo, você não tem a cabeça cheia, você está naquele dia, né, sereno, porque você tem problemas, mas você sabe resolvê-los. Porque você, né, tem os estoicos, né, os filósofos estoicos diziam que tudo pode ser pior. Esses dias, o que aconteceu? Meu filho bateu meu carro no meio-fio e furou o pneu. E ele aprendeu a dirigir agora, veio com o pneu murcho e perdeu o pneu. Daí eu fui lá em Carlópolis, no meu cunhado, que vende pneu, decidi comprar 2, né, para poder dar certo lá o balanceamento, comprei 2 pneus. Saí de Carlópolis, no Corujá ali, entrei num buraco, estourei 2 pneus. Estourei os 2, quer dizer, não andei 12 quilômetros, com o pneu novo, estourei. Caiu numa carreta, me fechou, saí fora do asfalto e estourou os 2 pneus. Fiquei lá até que trocasse os pneus. Aí os estoicos falam, né? Podia ser pior. A carreta ter batido em mim, eu poderia ter tombado o carro. Seria uma inteligência emocional, não é, doutor Nelson? Exatamente. Porque você pegar o problema, de repente, né, é o que você transforma aquele problema, que realmente é um problema. Não existe você acordar de manhã e passar aquele dia maravilhoso, lindo, né, cheio de flores, não existe isso. Mas não existe. Você ter o problema e ver aquele problema com inteligência emocional, né? Exatamente. Poderia ser pior. Então, você podia ser pior, eu poderia ter tombado o carro, eu poderia ter morrido, o meu irmão estava comigo, meu irmão poderia ter morrido, e eu poderia ter matado alguém. Enfim, 2 pneus, tudo bem, perdi lá R$900, né? Quer dizer, vou trabalhar, estou com saúde, saí, vou dizer, vivo do acidente, perfeito, não aconteceu nada comigo, não aconteceu nada com o meu irmão. Eu trabalho e consigo outro pneu, né? E o meu carro não aconteceu nada, não estragou o carro, só os pneus mesmo. Então, isso que eu digo, quando você desenvolve, esse é um pensamento estoico, né? Os estoicos pensavam assim, pensa sempre no pior. Nossa, fulano, aconteceu tal coisa, mas o que poderia ser pior? Ah, não, pior seria isso. Ah, mas então isso não é nada. Então esse problema não é nada. Eu sempre brinco assim, né? Ser gordo é difícil. É muito difícil ser gordo. Agora, para você ser sarado, fortão, também é difícil. Então você tem a opção de escolher qual dos 2 difícil é melhor. Qual que é o melhor? Qual que é o difícil que eu vou escolher? Eu sempre uma coisa que fala, quem casa com mulher feia, ele sofre, porque a mulher dele é feia. Quem casa com mulher bonita vai sofrer muito mais. Porque daí ele tem uma insegurança muito grande. Então é só escolher qual que é o sofrimento, qual é o melhor sofrimento. Ser gordo é ruim. Ser magro também é ruim. Sofre, você tem que ir academia, levantar peso, cuidar da saúde, cuidar fazer força. Escolha o menos pior, né? Das 2 coisas piores, eu vou escolher o menos ruim, né? Ou melhor, o melhor ruim, né? Pode entrar num equilíbrio aí, não é, doutor Nelson?
Sempre na vida, né? O equilíbrio. Às vezes a pessoa pensa que, às vezes o que é bom para um não é bom para o outro, né? Às vezes a pessoa pensa que ela tem que acordar às 6 horas da manhã e ir para uma academia. Às vezes, para outra pessoa, o mais importante é levantar mais cedo e tomar um café da manhã mais sossegado, mais tranquilo, fazer uma meditação, não é? Então, a gente Cada tem que ter... pessoa tem o seu estilo, não é? Exatamente. A gente precisa ter equilíbrio na vida. E o último pilar, né, que seria o emocional, né? Se você está bem espiritualmente, você está bem com a tua esposa, né, com os teus parentes, está bem com a esposa e o marido, está bem com os filhos, está bem com os teus amigos no social, tua saúde está boa, o teu servir, a tua filantropia, a tua caridade está boa, o teu intelectual está bom, o teu profissional está excelente, o teu financeiro está bom. O que acontece com o teu emocional? Acaba o ódio, acaba o estresse, acaba a depressão, acaba... Então, você melhora o teu emocional. Entende que é tudo um ciclo que começa lá com o espiritual. É por isso que o tema da live, né? Como a Bíblia pode, né, ajudá-lo. Isso, você trabalha as 11 áreas, os 11 pilares da tua vida, né, começando pelo espiritual. Você primeiro busca Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é assim que fala, né? E primeiro, como disse Davi lá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas então, quando eu digo que a Bíblia é um manual, ela não é só para ir para o céu, ou só para me livrar do inferno, não. Eu já usei. Muitas vezes a pessoa pensa na Bíblia no sentido de eu vou ler ou eu vou à igreja, porque lá depois, na frente, quando eu morrer, eu vou para o céu, né? As coisas vão acontecer lá depois, lá na frente. Mas não é, não é. Você tem que ver e usar isso aqui, hoje, agora, na sua vida. Para você ter uma ideia, Adriana, as escolas de administração moderna, um dos livros mais indicados de todas as escolas de negócios é A Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? Um livro aí que foi escrito por um chinês aí, 3.000 anos de Cristo. Esse, se você pegar, é um livro de estratégias, né? A Arte da Guerra trata de estratégias. Se você pegar as estratégias que tem na Bíblia, se você pegar Salomão, Davi, José, que nós comentamos agora, e um dos maiores generais, guerreiro, estrategista, Josué. Josué, poucas pessoas falam dele, mas ele que substituiu Moisés. Quando Moisés morreu, Josué assumiu o comando e foi um grande estrategista. Ele que tomou a terra, ele que entrou na Terra Santa, ele que acabou com os inimigos, usando de inúmeras estratégias. Foi um grande general. Quem assistiu O Poderoso Chefão, você assistiu O Poderoso Chefão? Não, são 3 filmes, né? Tem uma cena do filme onde o Don Corleone, ele está velho, até ele parou, né, de trabalhar, vamos dizer, e ele está instruindo o Michael Corleone, que é o filho dele, ele falou, quando eu morrer, os meus inimigos vão te matar. Por enquanto, eles estão me respeitando porque eu estou vivo ainda. O que ele faz ali? O Michael e o Don Corleone. Eles planejam o que o Michael tem que fazer após a morte do Don Corleone. Essa parte da história do Mário Puzo, aí, do filme Poderoso Chefão, foi o que Davi fez com Salomão. Porque Davi aprontou lá e tomaram o trono dele uma época, e depois ele teve que guerrear, e ele teve muitos inimigos. E ele prometeu que se ele recuperasse o trono, ele não ia se vingar de ninguém. Ele prometeu. Falou, não, eu volto, vou reinar e eu não vou me vingar de ninguém. Pode ficar tranquilo, meus inimigos estão todos perdoados, né? Mas ele não perdoou. Ele apenas não se vingou. E ele prometeu, tudo bem, mas quando Salomão ia substituí-lo no reino, o que ele fez? Ele instruiu Salomão. Mata todo mundo. Salomão matou até o irmão. Até o próprio irmão Salomão acabou matando. E essa história está lá. Do Poderoso Chefão, no filme, tem o livro, né, lógico, mas é tirado daqui, dessa passagem entre Davi e Salomão. Então é um livro de estratégia. Quem é solteiro aí, quer conquistar a mulher aí, leia Cânticos. Né? Salomão ensina como deve conquistar uma mulher, né? Então tem uns tá tudo aqui no manual, né? É isso que eu digo, o livrinho é um manual, por isso que você tem que... Manual quer dizer, você tem que estar nas mãos, tem que ler, entendeu? Eu quero buscar tal coisa. Você acha tudo aqui. Então, Adriana, a gente ficaria aqui horas e horas falando, mas já deu 1h01, né?
Já tinha marcado uma hora. Na verdade, doutor Nelson, eu nem senti, porque é algo tão extraordinário, não é? É algo que a gente percebe que pode ser elevado na nossa vida tão forte, né? Tão fortemente, e muitas vezes as pessoas pensam que é apenas uma passagem que está ali, né? E não é. Tudo que a gente vê relacionado com a nossa vida, não é? A igreja, por exemplo, a igreja usa a Bíblia, né? Todas as igrejas usam para levar você para o céu, né? Vamos dizer assim, sendo bem sucinto. Mas a Bíblia não é só isso, né? Você tem que usar todos os dias, você tem que usar em casa, né? Como eu disse, são esses 11 pilares da vida, todos eles têm, né? Lógico, hoje foi só um apanhado, a gente pode falar de um deles, né? 10 lives falando de um dos pilares, né? Tudo baseado no manual. E é ali que está a fonte. Então, se você tem dificuldade, é muito fácil, né? Procura, né? Vai lendo, tenta ler. Um livro que eu sempre recomendo para todo mundo ler, Provérbios. Leia o livro de Provérbios. É um ensinamento, é fantástico, é fantástico. O livro de Provérbios sempre tem 31 capítulos. Você pode ler um por dia. Gasta 3 minutos no máximo para ler. Um por dia. Se você lê todos os dias, hoje é dia 1º, leia Provérbios 1. Amanhã é dia 2, leia Provérbios 2. Dia 3, Provérbios 3. Se você lê todos os dias, você gasta 3 minutos no máximo, 4 minutos no máximo. E vai anotando as coisas que vai te chamando. E cada vez que você... Eu já li, não sei lá quantas vezes, e cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa diferente. Sim. Eu não tinha visto isso, ou não tinha pensado nisso. É impressionante isso, né? Quando a gente começa a ler, sempre tem algo diferente. Então, quantas vezes a gente começa a ler e, de repente, você fixa num ponto e fala, puxa vida, olha só, eu não tinha pensado nisso, não tinha visto isso, né? Então, é um livro fantástico, né? E eu recomendo, eu não sou nenhum igrejeiro, não sou de igreja, não, né, como diz o católico fala, o Carola, né? Não, mas eu leio. Mas não é exatamente, não é, doutor Nelson? Quando a gente comentou sobre esse tema, eu também recebi várias, as pessoas mandaram mensagem, nossa, mas como é que vai ser isso, não sei o quê. Acontece o seguinte, quando a gente começa a vivenciar e começa a ver a história e ver como isso traz para a nossa vida, né, nos ajuda a viver a nossa vida numa determinada situação, então o que a gente vê o quanto é importante, não tem nada a ver de ser carola, não tem nada a ver de ser de ou não a igreja, não é? Você está vendo esses livros atrás aqui? Aqueles brancos ali, aquele amarelo, né? Aqueles são beges, são 60 volumes. Aquele livro ali é só a parte especial do Código Civil, né? São 60 volumes só da parte especial do Código Civil. O casamento, por exemplo, é tratado no livro 7 ali. No volume 7, fala do casamento. É um livro inteiro para falar só do casamento. E de onde que está o casamento? É da Bíblia. O casamento civil ele só surgiu com a reforma protestante, porque a igreja fazia casamento, sempre fez. A igreja católica sempre fez casamento. Com a reforma, aí os protestantes não casavam na igreja, não podia casar. Então, o que aconteceu? Foi obrigado a criar os cartórios para que se fizesse o casamento civil. Então, o casamento civil ele só existe por quê? Porque o casamento, o sacramento, né, o casamento, ele surgiu dentro da Bíblia. Se você pegar toda a missão de Jesus, como que ele desenvolve a missão dele? Dentro do ritual do casamento, para que as pessoas pudessem entender a missão dele. Ele se compara ao noivo, a igreja ele compara com a noiva, Deus é o pai do noivo, enfim, as bodas, né? Então, tudo ele fala do casamento, da figura do casamento. Então, o cristianismo, a pregação de Cristo, o ensinamento de Jesus, é baseado em cima do ritual do casamento, começando com o namoro, noivado e o casamento em si. E até ele diz que porque no casamento judaico não é o pai da noiva que diz o dia, é o pai do noivo. O pai do noivo que vai dizer se o noivo está pronto para casar. É ele que diz tal dia. Então a noiva tem que estar sempre pronta. E é o que Jesus fala, né? Você está sempre pronto que eu não sei o dia que eu virei, mas é só o pai que sabe. Então ele compara, né, todo o ensinamento dele tem como base
o casamento, que é um princípio bíblico que nós usamos no direito. O direito, por exemplo, ele nunca proíbe nada. Você pode matar, você pode sequestrar, você pode roubar, você pode estuprar, pode fazer tudo. O direito não proíbe. Quem proíbe é a Bíblia. A Bíblia que fala não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. A Bíblia que fala que não pode. O direito apenas aplica a sanção, apenas o castigo. O que o artigo 121 do Código Penal fala? Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. É o castigo. Fala isso. Não diz assim, não mate. O direito não fala não mate. Da onde vem? Vem da Bíblia, que não pode matar. Então, esse pensamento que você tem, que eu não devo matar, não é do direito. É da Bíblia que você tira. Por exemplo, o conceito de fidelidade. O marido tem que ser fiel à esposa. Onde é que está o conceito de fidelidade? Na Bíblia. O princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. De onde vem o princípio da igualdade? Todos são filhos de Deus. Nós temos um único pai, então nós somos todos iguais. Aí vem da onde? Da Bíblia. Declaração dos Direitos Humanos é tirado da Bíblia. Se você pegar toda a cultura ocidental, é judaico-cristã. Então, tudo está aqui dentro. O direito romano, né, que é o pai do direito civil, né, é o direito romano, tudo está aqui dentro dos 73 livros aí da Bíblia. Então, Adriano, é uma coisa, não é só usar. E eu digo mais, um dia eu defendi o ex-prefeito de Venceslau-Braz, se ele estiver assistindo, Paulo, eu precisava absolvê-lo. E onde é que foi usar a minha defesa, que foi oral, onde é que eu usei? Usei a Bíblia para poder conseguir absolvê-lo. Foi um sucesso, né? Inclusive. Outra coisa que eu sempre falo, os 10 mandamentos são 2 tábuas. Nós temos uma tábua que tem 4 mandamentos, que é a relação entre eu e Deus, uma relação vertical. A segunda tábua são 6 mandamentos, que é a relação entre eu e meu semelhante. Essa relação entre eu e meu semelhante é uma relação horizontal. A cruz de Cristo, ela tem a haste vertical, que é a relação entre eu e Deus, passando por Jesus, e tem a haste horizontal, que é a relação minha com o meu semelhante, passando por Jesus. Então, Cristo, para o cristão, ele é o filtro, né? Que ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. E também, para poder me relacionar com o meu semelhante, eu preciso passar por Jesus Cristo. É por isso que tem a haste horizontal da cruz, que simboliza os 10 mandamentos. São as 2 tábuas que nós temos nos 10 mandamentos. Não sou pastor, não, gente, não sou padre, não sou teólogo. Eu simplesmente leio porque eu fui buscar a fonte, né? E falta muito ainda, né? Mas eu achei interessante, viu, Adriana? A gente bater esse papo aí, que é um assunto que eu gosto, né? É verdade. E outro dia, que já estamos aí, né? Vamos até, né? Mas a gente achou até interessante, né? A gente vir trazer esse tema, porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito carentes, né, doutor Nelson? Estão precisando, entendeu? De palavras boas, né? De ensinamentos bons, não é? De repente, uma luzinha, uma iluminação que seja na vida das pessoas. Então, eu acho que é fundamental o nosso papel aqui também, não é? De trazer... Primeira coisa, perder o medo do inferno. Não tenha medo do inferno. Não vá na igreja só de medo de ir para o inferno. Ou só ir na igreja para querer ir para o céu. Vá na igreja para tudo. Tenta, eu sempre, né, ouço, né, os padres, pastores, filósofos, eu fico vendo as pessoas, então você vai tirando. Tem coisa que serve para mim, tem coisa que não serve, né? Tem coisa que serve para mim, tem coisa que não. Tem gente que fala, eu não vou na igreja porque eu não gosto de fulano. Eu não vou na igreja porque eu não gosto de fulano. Você está doente, você está no hospital, todos ali estão doentes. Agora eu vou chegar, eu não gosto daquele doente ali. Tem aquele cara que está tossindo demais, eu não gosto dele. Aquele lá está tudo cortado a cara dele. A igreja é como se fosse um hospital, todos lá são doentes, todos são imperfeitos. Então, doutor Nelson, vá lá
Né? Você tem que ir na igreja para quê? Para se conectar com Deus. Esquece o teu semelhante. Exatamente isso que eu ia falar. Teve uma época que eu sempre achei que Deus habita na gente, né? Deus está dentro da gente, né? Então, assim, se eu ir para o meu quarto, se eu mentalizar, eu estando comigo mesmo, eu vou estar em conexão com Deus. Aí eu me questionava, mas por que eu vou na igreja? Não é? Por que eu preciso ir na igreja se Deus habita em mim? Né? Por que eu tenho que estar lá na igreja? Então eu ficava com esse questionamento. Aí depois eu escutei uma pessoa falando o seguinte: a igreja ela foi feita, mas justamente para isso, para você se conectar com você mesmo, não é? Por isso que a igreja é um ambiente de silêncio, não é? É um ambiente que você vai para você poder se conectar com você mesmo, com Deus que habita dentro de você. Eu achei muito interessante isso. Aí eu comecei a ir muito mais na igreja, né? Nas missas, mas também a passar na igreja, como eu não fazia isso, passar na igreja, num determinado momento, sem missa, sem nada, e aí eu senti isso daí, né? Então é para isso que existe a igreja também, não é? É porque, veja bem, a igreja somos nós. A igreja são as pessoas, né? O prédio, né, o ambiente lá, digamos, aqui em Siqueira Campos Santuário, a igreja matriz, é apenas o prédio. A igreja são as pessoas. Mas, quando você está lá, as outras pessoas também estão lá, estão todos no mesmo, vamos imaginar, no mesmo sentimento, na mesma frequência. E quando estão todos na mesma frequência, o que acontece? A tua oração fica mais... Você fica mais puro ali, entende? É por isso que você tem que ir. Porque não, tá, eu vou num campo de futebol, né, vai no estádio de futebol, você é torcedor lá, você entra no clima. Não vai ter E xinga, o juiz e grita, isso, porque você está num ambiente onde a energia é diferente. Você vai numa igreja, a energia é outra, vai no hospital, a energia é outra, porque a gente vive em campos energéticos, vamos dizer assim. Uhum. Então, ali, a igreja somos nós, né? A gente se reúne num ambiente feito para isso. Quer dizer, a igreja eu digo, o prédio, né? O prédio a construção, ele é feito justamente para isso, para que as pessoas se reúnem lá. Hoje é o dia de conversar com Deus, então eu vou lá. Teoricamente é o domingo, né? O domingo vou lá, tal. Quem quiser outro dia também vai, mas quanto mais gente tiver, é melhor, porque o que Jesus falou? Onde tiver um ou dois, né, falando em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Porque a igreja é isso, é nós, né? A pessoa, um ou dois falando a mesma coisa. Como nós aqui estamos falando. Né? E aí a gente está aqui online, mas tem muita gente. Inclusive, vamos mandar aqui os abraços, doutor Nelson, né? Não, esse pessoal bacana. Aliás, tem muita gente que mandou mensagem, claro, tem gente que não conseguiu mandar mensagem, mas que está assistindo a gente aqui pelo nosso Facebook. Vamos mandar aqui, olha só, o Valdevino, boa noite. A Ordália Gonçalves, boa noite. Marli Ribeiro, Paulo Alcântara, Júlio Velasque com a gente, a Cássia também, Luciva, a Sandra Lima, a Rosana, não é? Companheira aí de trabalho com a gente, a Débora, queridíssima com a gente, Rosilene, o Antônio Prado, a Tide Rover, Rose Silva, Milene, Marli, quem mais? O Jorge, Tomás, Sebastiana Correia, a Cerâmica Eliane. Patrícia Santos gente. Aí. Neide Vieira, o Antônio Ribeiro, lá de Pinhais, Domicília Azevedo, quem mais estava aqui que está aqui com a gente? É muita gente. A Rose, que é a Rose Maria da Silva, também faz um trabalho muito bacana. Donizete, a Zilda Bento, Delisane Santos com a gente, Maria Aparecida, olha quanta gente, doutor Nelson, a Valéria Milache, queridíssima, a Luci Maria, a Luciane, também está a Adelaide dos Santos, a Delisane diz lindo debate, tirando dúvidas de muitas pessoas, parabéns pela live. Então, já vamos agradecer a todo mundo, não é, que
assistiu a nossa live, mandou aqui, interagiu com a gente, né, doutor Nelson? Eu agradeço, olha, Adriana, muito obrigado pelo convite, agradeço as pessoas, peço desculpas aí pelas falhas, como diz, não sou autoridade no assunto, jamais na vida, é uma coisa que eu uso, a gente estuda. Então, só resumindo os 11 pilares, né, que a gente tem, que é o pilar espiritual, que é o primeiro. Depois é com teus parentes, você tem que estar bem com teus parentes, a casa paterna, para quem é casado, seus parentes, a tua casa de origem. Você tem que estar bem com a esposa, com o marido, estar bem com os filhos, você tem que estar bem socialmente, na sociedade, na saúde, você precisa cuidar da saúde, você precisa servir, que é semear, você precisa semear, você precisa servir. Você tem que cuidar do teu intelectual, cuidar do profissional, do financeiro. Se essas 11 áreas estiverem em harmonia, o teu emocional vai estar perfeito. E você acaba, então, resumindo, inteligência emocional. É assim que você adquire a inteligência emocional. É trabalhando esses 11 pilares, você consegue inteligência emocional, e que isso se resume o quê? Sabedoria. Você passa a ser adquirindo sabedoria, porque sabedoria como é que dizem que o pessoal fala que os gregos diziam, né, que a sabedoria é a coruja. Por quê? Porque a coruja ela só voa no final da tarde, já escurecendo. E você só adquire a sabedoria depois que está velho. É por isso que a coruja não é que ela é o símbolo da sabedoria porque ela é sábia, é que ela começa a voar no finalzinho da tarde. Então ela simboliza a sabedoria que ocorre com os homens. É no final da vida que eles começam a se tornar sábios. É como as corujas, né? Então... Doutor Nelson, o Jair Oliveira, mandando uma boa noite, diz: estamos juntos. A Rose Silva diz o seguinte: foi muito válido, tem que ter mais. Vamos ter que fazer mais lives dessas. Podemos fazer, a hora que quiser, a gente comenta mais alguma coisa, algum assunto específico. Essa foi apenas um apanhado geral, né? Fez um geral, de como que você consegue trilhar o caminho da sabedoria e adquirir a inteligência emocional. Então, nós temos o QI, que é a inteligência emocional, e nós temos daí a inteligência espiritual, que seria um tema também fantástico, né? Que se você unir os três, aí você fica imbatível. A Sebastiana diz: quero bis. Olha aí. Que bom, que bom. Só coisa boa. Que legal. Mas eu agradeço muito, né, as pessoas que pararam aí um minutinho, né? Um minutinho não, mais que um minutinho, né? Nós estamos aqui há bastante tempinho aqui, mas é importante, não é? Eu acho que quando a gente leva algo que vai agregar na vida da pessoa, eu acho fundamental isso. Uma palavra amiga, né? Somos pessoas que estão aqui tentando levar para você que está aí, né, com o nosso Facebook aberto, uma palavra que possa ajudar na própria vida, né? O doutor Nelson trouxe aí tanta sabedoria, não é, doutor Nelson? Tanta sabedoria que a gente fica assim encantado de escutar, não é? Então, eu fico muito feliz, agradeço a todo mundo que mandou mensagem, a você que não mandou mensagem, mas que ficou aqui com a gente, né, e pôde participar com a gente. E, doutor Nelson, agradeço demais aí a sua presença, sempre com a gente, sempre com a Rádio Bom Jesus. Adriana, eu agradeço a você imensamente, a Rádio Bom Jesus, né, esse espaço. Agradeço os seus seguidores, né, nas redes sociais, né? Desculpa mais uma vez alguma coisa, lógico, as nossas falhas aí, e que Deus abençoe a todos, né? Nos abençoe e tenha uma boa noite, né? Hoje é o primeiro dia do mês, né? Começamos bem, primeiro de fevereiro, olha só. Então, agradeço imensamente, Adriana, e Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Com certeza. Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite para quem esteve com a gente aqui, ó. Beijos, beijos, beijos e beijos. Até mais.